Olá, pessoal, muita paz a todos nós. Essa paz que Jesus deu o nome de paraíso, está na Bíblia como paraíso, mas é uma paz interna, de consciência tranquila, de fazer o bem, de estar sempre dando o melhor, de acordo com os princípios de Jesus. Nós estamos aqui estudando o Evangelho, segundo o Espiritismo, trazido pelos Espíritos de Luz para a nossa época atual, né? Com mais explicações. E já estamos aqui no capítulo 28, item 30. A gente vai estudar ato de submissão e de resignação. Muito rico esse texto, muita coisa para a gente entender, né? Lembrando que essas propostas de prece, e aqui vão ter 3 propostas de prece, não são para ser seguidas ao pé da letra, mas para serem compreendidas e adaptadas à nossa vida, à nossa situação. Não é para fazer riqueza de palavras, isso é menos importante, mas sentimento no que estamos orando. Então vamos lá. Primeiro o prefácio. Quando um motivo de aflição nos advém, se lhe procurarmos a causa, a miúde, reconheceremos estar numa imprudência ou imprevidência nossa, ou quando não, em um ato anterior. Então, os nossos males, os nossos sofrimentos, que aqui dá o nome de aflição, geralmente vêm das nossas imprudências e imprevidências. Vamos entender essas duas palavras. Imprudência é quando a gente tem falta de cuidado. A gente sabe que uma coisa tem um certo risco, um certo perigo, e não toma os cuidados necessários. Isso é uma imprudência, a gente foi imprudente. Isso está falando aqui, se referindo às coisas da vida. E imprevidência é quase igual, os dois são bem parecidos, mas imprevidência é não prever. Né? Não pensa no efeito que aquilo pode ter. O outro você já sabe, né? A imprudência a gente já sabe. Se eu botar a mão na água quente, queima, eu já sei. E a imprevidência geralmente é uma coisa que você não analisa, você ainda não sabe o efeito, não sabe o resultado que pode dar, mas não para analisar, né? O exemplo da panela quente é muito bom para falar sobre isso. Da gente estar ali com os pensamentos em outras coisas e bota a mão na panela, queima a mão. Isso foi uma imprudência, porque você já sabe do resultado. Uma coisa nova a gente ainda não sabe, vai ser uma imprevidência. Você não procurou prevenir, não procurou entender o efeito daquilo para fazer. Então vamos continuando aqui. Em qualquer desses casos, só de nós mesmos nos devemos queixar. Se a causa de um infortúnio independe completamente de qualquer ação nossa, é ou uma prova para a existência atual, olha, prova, expiação, ou uma expiação de falta de uma existência anterior. Caso este último, em que, pela natureza da expiação, podemos conhecer a natureza da falta, visto que somos sempre punidos por aquilo em que pecamos. Então, uma linguagem bem religiosa da época, falar de punição, de pecado, né? Mas, traduzindo para a linguagem espírita atualmente, a expiação é uma experiência necessária a ser vivida para que cresçamos e não cometamos o mesmo erro. Ao sentir as dores, a aflição, o infortúnio de uma certa situação, a gente aprende. E cria até em nós um condicionamento que a gente não faz mais aquilo. A expiação é isso, é uma experiência necessária a ser vivida para o nosso crescimento. E a prova é uma experiência em que a gente já se considera bom naquilo e vai passar pela prova e viver aquilo que a gente aprendeu. Então ele fala que pode ser as nossas dores, as nossas aflições, os nossos infortúnios, pode ser uma dessas duas coisas, ou pode ser também um ato passado, que a gente nem lembra. No que nos aflige, só vemos em geral o presente, e não as ulteriores consequências favoráveis que possa ter a nossa aflição. Então, se a gente está passando por um momento difícil, geralmente a gente só olha para agora, lamenta, chora, pede socorro, mas a gente não para pensar
o bem que isso pode trazer na frente. Principalmente nós que acreditamos em vidas futuras, nós que acreditamos na reencarnação educadora, na reencarnação que faz o espírito crescer. A gente não pensa, esse processo é um processo que vai me aliviar de alguma coisa. É como um tratamento médico. Passar por uma cirurgia, passar por um tratamento doloroso. Aí, como é uma coisa bem material, bem atual, aí a gente pensa, vou passar por isso, mas depois eu vou ficar bom. Depois eu vou me livrar dessa dor. Como a cirurgia que eu fiz no joelho, nos meniscos, eu gosto de correr. Passei pela cirurgia, passei pela convalescência, passei pela fisioterapia, mas na minha cabeça estava sempre o joelho bom e voltar a correr. E foi o que aconteceu. Se a gente tivesse esse olhar espiritual, a gente sofria menos. Se a gente se percebesse espírito, nós e todos os nossos somos espíritos. E estamos aqui para passar por esses processos. Eu vou deixar logo claro aqui e repetir uma coisa que eu sempre falo. A resignação e a aceitação, a submissão a determinadas situações de dor, não é para que a gente saia correndo atrás de sofrimento, nem aceitar o sofrimento de graça. É aquele inevitável. É aquele que você tentou de tudo, com a ciência, com os médicos, com as psicoterapias, com qualquer coisa que você tente e não deu resultado. É uma coisa que independe da sua ação. Essa é resignação, tem que se ter resignação, tem que se ter fé em Deus e aceitar. Muitas vezes o bem é consequência de um mal passageiro. E aqui ele dá o exemplo que eu falei. Como a cura de uma enfermidade é o resultado dos meios dolorosos que se empregam para combatê-la. Em todos os casos, devemos submeter-nos à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida, se queremos que elas nos sejam levadas em conta e que se nos possam aplicar as palavras do Cristo. Bem-aventurados que sofrem. Uma das bem-aventuranças que Jesus falou, bem-aventurados os aflitos. Então, a coisa que é inevitável, se a gente aceita, tem fé em Deus e pensa como espírito, isso aqui é um processo que eu estou passando, a gente vai sofrer menos, vai ter mais equilíbrio e vai colher os frutos bons lá na frente. Então vamos para a primeira prece. Primeira proposta de prece. Meu Deus, é soberanamente justo. Todo sofrimento neste mundo há, pois, de ter uma causa e a sua utilidade. Olha, já falou da justiça, das leis naturais. Né? Porque a gente colhe o efeito das causas que nós mesmos disparamos, as consequências dos nossos atos. Não como punição, mas como um crescimento espiritual para saber que quando você faz uma coisa, dá tal resultado. E a gente vai cada vez mais fazendo a coisa certa, porque já temos a experiência. Nenhum de nós enfia a mão deliberadamente numa panela de água quente, porque a gente sabe do resultado. Aceito a aflição que acabo de experimentar como expiação de minhas faltas passadas e como prova para o futuro. Bons espíritos que me protegeis, dai-me forças para suportá-la, sem lamentos. Fazei que ela me seja um aviso salutar. Salutar é uma coisa que restabelece as forças, recupera a saúde. Então, pede aqui, né, nós vamos pedir nessa prece, que aquela experiência venha nos restabelecer as forças e a saúde logo mais à frente. São tantos exemplos e casos que a gente tem na vida de pessoas que passaram por momentos extremamente difíceis, principalmente de saúde, e que depois saíram mais fortes no sentido espiritual. Que me acresça a experiência, que abata em mim o orgulho, a ambição e a tola vaidade e o egoísmo, e que contribua assim para o meu adiantamento. Então ele pede que a experiência diminua e abata, enfraqueça o orgulho e o egoísmo, as duas chagas da humanidade, as duas coisas que nos atrasam a vida. Bom, vamos para a segunda proposta de prece. Sinto, ó meu Deus, necessidade de te pedir, me des força para suportar as provações que te aprouve destinar-me. Permite que a luz se faça bastante viva em meu espírito, para que eu aprecie toda a extensão de um amor que me aflige porque me quer salvar.
Submeto-me resignado, ó meu Deus, mas a criatura é tão fraca que temo sucumbir, se me não amparares. Não me abandones, Senhor, que sem ti nada posso. Então aqui ele admite que ele está preocupado em falir, em sucumbir, e não conseguir passar pela prova, pela expiação, com fé, com resignação. Não é passar rindo, nem aceitando facilmente. Que você vai sentir, que você vai, quer dizer, que nós vamos sentir, que nós vamos sofrer, mas com a mente sempre na colheita do bem que aquilo vai trazer na frente. Aquelas dores inevitáveis, irremediáveis. Quando tiver como evitar e como remediar, sempre na atitude do bem, essas devem ser sim evitadas sempre. Vamos para a terceira proposta de prece e a última aqui desse trecho. A ti dirigi o meu olhar, ó Eterno, e me senti fortalecido. Só pensar em Deus, para quem tem fé, para quem já entende mais ou menos o processo, como as coisas acontecem, só em lembrar disso já nos fortalece, né? És a minha força, não me abandones. Ó meu Deus, sinto-me esmagado, esmagada, sob o peso das minhas iniquidades. Ajuda-me, conheces a fraqueza da minha carne, não desvies de mim o teu olhar. Na verdade, estamos falando assim com os espíritos trabalhadores do Cristo. A gente dirige o pensamento a Deus, que não é uma pessoa, não é um indivíduo, e a gente nem sabe ainda o que é Deus. Mas quem está recebendo essas palavras são os espíritos trabalhadores, é o nosso anjo da guarda, nossos amigos espirituais, e não tenha dúvida que a ajuda sempre vem, infalivelmente, quando a gente está aberto a recebê-la. Ardente sede me devora. A sede, né? De estar sedento, de querer beber a água da vida, né? Faze brotar a fonte da água viva onde eu me descedente. Matar a sede. Essa fonte de água viva é o amor que Jesus ensinou. Se a gente beber dele, se a gente colocá-lo em nossa vida, as aflições, os sofrimentos amenizam em muito. É isso que ele quis dizer aqui. Que a minha boca só se abra para ti entoar louvores e não para soltar queixas nas aflições da minha vida. Sou fraco, Senhor, mas o teu amor me sustentará. Quando a gente queixa, quando a gente se acha injustiçado, quando a gente se acha vítima das situações da vida, é porque a gente ainda não tem aquela fé verdadeira de que existe uma inteligência superior cuidando de tudo. Falta a fé raciocinada aí. Ó Eterno, só tu és grande, só tu és o fim e o objetivo da minha vida. Bendito seja o teu nome, se me fazes sofrer, porquanto és o Senhor e eu servo infiel. Curvarei a fronte sem me queixar, porquanto só tu és grande, só tu és a meta. Então, a gente se perceber espírito, a gente se perceber um reencarnado para passar por um processo de crescimento, como alguém passa por uma escola um período grande, como alguém passa por um hospital um período grande para se tratar. Se a gente se perceber, buscar a vida com alegria, buscar a vida viver, buscar viver com prazer também, né? Mas na hora das aflições, a gente tem que se sustentar nessa fé. Essa fé que remove montanhas, as montanhas de sofrimento. Então tá aqui as propostas. Na verdade, a gente estuda isso aqui não tanto para pegar proposta de prece, mas para compreender aquele momento nosso, ou de gratidão, ou de sofrimento, ou de experiência, não é? Então, que Jesus Cristo nos abençoe, nossos lares também, oriente nossos irmãos, que às vezes perambulam por nossa vizinhança em nossa casa, nossos irmãos desencarnados. E até o próximo.